Oi, gente, bem-vindos ao meu canal Leitora Baixa Renda, e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma retrospectiva do ano de 2023, onde eu vou ranquear todos os livros lidos nesse ano. Então, gente, eu tive a ideia de fazer esse vídeo para deixar registrado todos os livros que eu li no ano de 2023, com a nota deles, com uma pequena sinopse também para quem se interessar por cada uma dessas leituras. Então eu vou começar aqui com o primeiro livro que eu li no ano de 2023, que foi nada mais nada menos do que A Zona Morta, de Stephen King, lido pelo projeto Leitura King, organizado por mim e pela minha amiga Gabi Mascouto. Então esse livro ele foi muito bom, ele foi 4 estrelas, então como que eu vou organizar isso, né? Explicando para vocês mais ou menos. Ótimo é um livro 5 estrelas, muito bom é um livro 4 estrelas, bom é um livro 3 estrelas, mais ou menos é um livro 2 estrelas e ruim é um livro 1 estrela. Então, A Zona Morta foi um livro muito bom, foi um livro 4 estrelas. E nesse livro a gente vai conhecer o Johnny. O Johnny, ele tem uma capacidade de poder prever o que vai acontecer com as pessoas. Então ele sofre um acidente, ele passa alguns anos em coma. E quando ele retorna desse coma, ele consegue então ter essa percepção do que vai acontecer com as pessoas, até que ele prevê o fim do mundo, a partir de um presidente ter sido eleito. Então, eu confesso que eu achei que as coisas demoram um pouco para acontecer nesse livro, e quando elas acontecem muito rápido. Então, esse foi um ponto um pouco negativo da história. Eu também acho que a sinopse do livro estragou um pouco da experiência de leitura, porque ela entrega demais do livro. Então, eu achei um pouco sem necessidade. E por conta de todos esses fatores, eu dei então 4 estrelas para esse livro. Depois disso, eu li o e-book O Ato de Perdoar-se, da minha amiga Lilian Santos. Então, nesse livro, ela vai falar exatamente sobre como se perdoar, como ser uma pessoa mais caridosa consigo mesma, como ter mais autocompaixão. E eu achei esse livro muito interessante, ele é um e-book bem curto, tá disponível no Kindle Unlimited, se eu não me engano. E eu gostei bastante dessa leitura, eu dei 4 estrelas para ela também. Então eu vou colocar aqui como mais um livro muito bom. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi o livro dos Médiuns, do Allan Kardec. Para quem não sabe, eu me simpatizo muito com o espiritismo, então eu já participei de alguns grupos de leitura pelo centro espírito que eu frequentava. Então a gente leu o livro dos Espíritos, do Allan Kardec também. Tem também o Evangelho segundo o Espiritismo, tem outros livros aí, mas eu resolvi fazer a leitura do livro dos Médiuns mais corrida, então foi um livro bastante interessante de ter sido feita essa leitura. Eu gostei bastante da diferenciação dos médiuns, eu gostei bastante de como fazer esse contato, eu gostei bastante que ele traz que todo mundo é um pouco médium em si, então todo mundo tem essa mediunidade, basta aflorar e trabalhar com ela. Então achei tudo isso muito interessante, mas é um livro bastante enrolado em certa medida, é um livro bastante denso, então é uma leitura para ser feita aos poucos, tanto é que ele é um livro estudado nos centros espíritas, onde é lido um pouco do livro cada semana ou mais de uma vez por semana, e por conta de tudo isso eu dei 4 estrelas para essa leitura aqui também. O próximo livro que eu li no ano de 2023 é Somos o Efeito que Justifica a Causa, da Jessica Litz, a Néctar das Estrelas. Ela é minha amiga, ela é uma autora gaúcha nacional que escreveu esse livro de poemas. Então ele traz tanto simbologias internas, no sentido de ser simbologias mais introspectivas, quanto assuntos do cotidiano nos seus poemas. Então eu gostei muito dessa leitura, eu dei 5 estrelas para ela. Então foi um livro ótimo de ter sido lido. E o próximo livro que eu li no ano de 2023 foi A Longa Marcha, do Stephen King. Nesse livro a gente vai conhecer alguns jovens, no total 100 jovens, que participam dessa longa marcha em que eles são obrigados a continuarem caminhando, andando, correndo, da forma como eles conseguirem. Se eles pararem, eles morrem. Então é um livro bastante impactante, é um livro que tem uma leitura bastante reflexiva também sobre os motivos deles estarem ali, sobre os motivos deles quererem morrer, sobre o motivo deles quererem vencer, sobre o motivo deles quererem viver. Então eu achei uma leitura muito interessante e eu dei 4 estrelas para esse livro.
porque em boa medida foi uma leitura assim que foi bastante arrastada e que foi uma longa marcha mesmo. Então, por todos esses motivos, eu dei 4 estrelas para esse livro aqui também. Depois eu li O Ato Sutil de Perceber-se, que é da minha amiga da Lilian Santos. Então, nesse livro aqui, ela vai falar sobre o ato da gente se perceber mesmo como ser humano, da gente perceber as nossas necessidades, da gente perceber quando a gente deve permanecer ou não em uma situação ou em uma realidade. E eu achei esse livro muito interessante também, então eu dei também 4 estrelas para ele. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi Harry Potter e as Relíquias da Morte, que foi um livro um tanto quanto mediano para mim. Então foi um livro que finalizou a saga Harry Potter, que eu levei mais de 1 ano para concluir essa saga. Então foi um livro que eu já sabia algumas coisas que iam acontecer, então eu já tinha alguns spoilers da história, o que não atrapalhou minha experiência de leitura, mas que gerou mais expectativas. Então essas expectativas elas não foram superadas, elas foram frustradas. E por isso esse livro é um livro bom para mim, eu dei 3 estrelas para ele. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi O Que Te Mata Nessa Vida, da Liza Abreu, essa autora nacional também, que eu conheço ela lá do Instagram. E nesse livro a gente vai conhecer o Kim, um refugiado do Líbano, e a Virgínia. Então esses 2 personagens eles vão se relacionar. A gente vai conhecer mais sobre a trajetória deles, sobre todas as dificuldades que eles passaram na vida. E eu achei esse livro um livro bom também, então eu dei 3 estrelas para ele também. E o próximo livro que eu li no ano de 2023, na verdade, foi um conto, se chama Conto Delírio. É mais um conto nacional, então ele é bem curto e eu não posso dar muitos parâmetros dessa história para não dar spoilers para vocês. Então, nesse conto a gente vai conhecer alguns personagens e a gente vai conhecer bastante sobre responsabilidade afetiva e sobre como as nossas decisões elas afetam na realidade de outras pessoas. Então, para ter mais responsabilidade e para conhecer mais dos nossos atos e saber como eles influenciam na vida de outras pessoas. Então, foi um conto bom também que eu dei 3 estrelas para ele. Depois eu li o livro Torto Arado, que é um livro nacional também do Itamar Vieira Júnior. Nesse livro a gente vai ter uma denúncia sobre um Brasil que a gente não conhece ou que a gente finge não conhecer, em que tem situações análogas à escravidão, em que tem violência doméstica, em que tem vários assuntos bastante relevantes e bastante polêmicos a serem tratados. Então eu gostei muito dessa história, eu gostei muito de todas as simbologias que trazem no livro. Então de como essas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, elas não aceitam a realidade delas e elas tentam a todo momento mudar a sua realidade e lutar pela sua realidade. Então, inclusive na capa do livro, elas estão segurando 2 espadas de São Jorge, que na minha opinião são armas que elas usam para se defender da sua realidade. Então é um livro muito bom mesmo, é um livro ótimo que eu dei 5 estrelas para ele. Depois eu li Nas Suas Mãos, no Meu Subspace, que é mais um livro nacional que eu dei 5 estrelas, que eu favoritei no ano de 2023. Esse livro ele também está disponível no Kindle Unlimited. E esse livro ele vai ser mesclado entre os pontos de vista da Dorothy e do Gregory. Esses são 2 personagens bastante instigantes, então a gente vai conhecer mais da trajetória deles. Eles são bem enigmáticos também. Então a Dorothy, ela é uma mulher que ela anda de salto alto e bengala, a gente só vai entender os motivos dela durante a leitura. E o Gregory é um CEO milionário que trata todo mundo muito mal, então ele é um ser humano muito desprezível. E quando a Dorothy ela tá muito nervosa, ela passa por uma espécie de transe em que ela vira uma dominadora. Então a gente vai acompanhar o relacionamento desses 2 personagens, que é um relacionamento um tanto quanto inusitado, um tanto quanto divertido também. E foi um livro que eu gostei muito de ter lido, que eu dei 5 estrelas e favoritei no ano de 2023. E o próximo livro que eu li no ano de 2023, na verdade, foi mais um conto que está disponível no Kindle Unlimited, um conto nacional. Então, nesse conto, a gente vai conhecer 2 personagens, um garotinho e o seu pai. E eles vão para uma tumba, para um lugar, para uma caverna, para um lugar meio sombrio assim. E eles descobrem um cadáver lá, uma múmia.
E eu achei essa história bastante fluida, bastante instigante. O final ele é surpreendente, então ele dá vontade de ler mais. Eu não posso falar muito da história para vocês para não dar spoilers, mas basicamente esse conto se trata de se fosse melhor se a Bela Adormecida tivesse mantido-se dormindo. Então eu achei uma releitura bem criativa, bem interessante, e é um conto bem curto, cerca de 15 minutos de leitura, disponível no Kindle Unlimited. Então para esse conto eu dei 4 estrelas. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi mais um lido para o projeto Leitura King, que nada mais é do que A Incendiária, do Stephen King. Gente, esse livro é um dos meus preferidos de Stephen King. Eu li ele 2 vezes, então eu li ele antes do projeto, em uma leitura coletiva, e para o projeto no ano passado. Então foi um livro muito instigante de ter sido lido. Esse livro é uma ficção científica. Então nesse livro a gente vai conhecer a Vicky e o Andy. Eles participam de um experimento antes da Charlie nascer, onde são injetadas drogas no sangue dele. Então algumas pessoas recebem essa droga e outras pessoas recebem o placebo. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar então o resultado de tudo isso, que foi a Charlie. A Charlie é uma menina incendiária com poderes de colocar fogo nas coisas. Então ela é muito interessante porque ela é muito poderosa, ela é muito madura para sua idade, ela é muito interessada em aprender a controlar os seus poderes, a ser uma pessoa melhor, o que deixa a gente muito instigado em realizar essa leitura. Eu ficava fascinada pelas partes do Andy e da Charlie. Eu não gostava muito das partes da oficina, que é essa instituição que tenta perseguir eles. E eu dei simplesmente 5 estrelas e favoritado para esse livro aqui, então. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi Autoestrada, que eu li pelo projeto Leitura King, em que vamos ter a escrita do Richard Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King. Então nessa história a gente vai conhecer o Bart Davis, e esse homem ele mora em uma rua que vai ser demolida para ser construída uma autoestrada. Então tanto o trabalho dele quanto a casa dele ficam nesse lugar, nesse ambiente, nas redondezas aí de onde vai ser construída essa autoestrada. E é muito interessante ver todos os devaneios dele, ver como ele está insatisfeito com essa situação, ver como ele se recusa a sair dessa casa, como ele faz de tudo para tentar preservar a sua família, para tentar preservar o seu ambiente, para tentar preservar a sua história. Afinal, é um homem que já perdeu muitas coisas na sua vida. E eu achei um livro muito interessante, mas muito enrolado também em alguns pontos. Então, para mim, foi um livro bom, que eu dei 3 estrelas para ele. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi um livro que eu ganhei das minhas queridas amigas Jordana e Camila, de aniversário do ano de 2022. Então foi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, o primeiro livro dessa série. E nesse livro a gente vai acompanhar o Jacob. O Jacob, ele é um adolescente que ele perdeu seu avô recentemente. Então ele é uma pessoa bastante tímida, assim, que quer descobrir mais sobre a história do seu avô. Afinal, seu avô, ele ficava muito tempo falando sobre uma ilha que ele morava quando ele era criança, onde existem crianças peculiares. Então, ele fica muito instigado em saber o que aconteceu nessa ilha, se essa ilha realmente existe. E logo após a morte do seu avô, ele vai então com o seu pai para essa ilha para tentar descobrir mais sobre a história do seu avô e sobre tudo que se passa nesse lugar misterioso. Então foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito e eu dei 4 estrelas para esse livro também. Foi um livro muito bom de ter sido lido. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi mais um lido pelo projeto Leitura King, que foi Cujo. Esse livro foi um livro maravilhoso também, foi um livro angustiante, foi um livro tenso de ter sido lido, em que a gente vai acompanhar a história de um São Bernardo chamado Cujo. Esse São Bernardo, ele contrai raiva e ele não é vacinado contra a raiva. Então a gente vai acompanhar toda a raiva que ele sente pelos seres humanos, toda a hidrofobia que ele sente, o medo de tomar água, o medo de encarar a água. E a gente vai conhecer também outros personagens que tem uma situação num carro aqui, que é uma situação muito tensa, muito aflita, que me deixou angustiado o livro inteiro. Então, eu não gostei do final desse livro, mas eu já esperava algo parecido do Stephen King.
E por conta de tudo isso, eu dei 5 estrelas para essa história aqui. Foi uma história que eu gostei muito, muito, muito de ter lido também. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi Fiz das Minhas Sombras Poesia, da minha amiga que eu já citei anteriormente, a Lilian Santos. Nesse livro, ela vai fazer uma coletânea dos poemas dela, das poesias dela, onde ela vai justamente trazer tudo aquilo que foi conflituoso para ela dentro dela e vai colocar tudo isso para fora em forma de poemas, em forma de arte. Então foi um livro que eu achei muito, muito, muito interessante de ter lido. Tem um poema nesse livro intitulado Ela, que ela escreveu para mim esse poema. Então eu me sinto muito honrada de ter sido citada nesse livro. Eu gostei muito de ter feito essa leitura e eu dei 5 estrelas e favoritei para esse livro. Foi um livro ótimo de ter sido lido. E o próximo livro que eu li no ano de 2023 foi o livro Envolto, da autora Sui Costa. Eu conheço ela lá no Instagram também, ela mora na Holanda, se eu não me engano. Então é muito interessante esse contato que as redes sociais conseguem fazer de aproximar pessoas tão distantes em uma realidade única. Então eu gostei muito de ter feito essa leitura. Nessa história aqui a gente vai conhecer 3 personagens principais. A Melanie, que é uma pessoa muito retraída, é uma pessoa que passou por vários traumas, que ela não fala sobre como ela se sente. A gente vai conhecer também o Jonathan, que em determinado ponto da história é o namorado da Melanie, então a gente vai conhecer o envolvimento deles, como que é essa relação deles. E a gente vai conhecer também o Daniel, que é essa entidade que a Melanie se envolve em determinado ponto da história. Então é um livro que vai ter vários gatilhos, é um livro que tem que ter cuidado ao ser feita essa leitura, mas que mesmo assim eu gostei muito, muito, muito da leitura e dei 5 estrelas e favoritado para essa história. E não vejo a hora da autora publicar a continuação dessa história, porque o livro Envolto foi uma leitura ótima de ter sido feita no ano de 2023. E o próximo livro que eu li no ano de 2023 foi mais um livro lido pelo projeto Leitura King, então foi Dança Macabra, do Stephen King. Esse livro, por sua vez, eu não gostei muito de ter feito essa leitura, foi um livro bastante arrastado, bastante enrolado. Esse é um livro de não ficção, onde o Stephen King conta como que ele se inspira para escrever obras de terror. Então ele vai dissecar obras de filmes e livros em que existe o gênero do terror, então ele vai contar mais do ponto de vista dele, mais sobre essas histórias, e também ele vai contar spoilers sobre essas histórias. Então eu não gostei muito dessa leitura. Tem vários livros aqui e vários filmes aqui que eu pretendo ler e assistir, então eu achei um pouco desnecessário algumas partes, também algumas páginas da escrita dele, porque é um livro bastante maçante e bastante demorado de ter sido feita essa leitura. E por conta disso eu achei um livro mais ou menos, eu dei apenas 2 estrelas para esse livro. O próximo livro que eu li no ano de 2023 é mais um lido pelo projeto Leitura King, que foi nada mais nada menos do que O Concorrente, escrito por Richard Bachman, o pseudônimo do Stephen King. E nesse livro a gente vai conhecer um jogo. A gente não sabe muito das regras desse jogo, então a gente vai acompanhando conforme o personagem vai descobrindo essas regras. A gente só sabe que o personagem principal, o Ben Richard, ele passou nesse processo seletivo para participar desse jogo, em que ele tem que fugir, ele não pode ser capturado dentro de um determinado período de tempo. E se ele conseguir passar por esse jogo, ele consegue então realizar qualquer desejo dele ou receber uma grande quantia em dinheiro. E ele quer muito ajudar a filha dele, então eu gostei muito dessa história. Eu achei ele um pouco enrolado em alguns momentos, então eu dei 4 estrelas para essa história, principalmente porque eu achei que ficou algumas pontas soltas, algumas pontas em que o Stephen King não explica o que aconteceu com a família dele, não explica muito do jogo, e por conta disso foi um livro muito bom de ter sido lido. E o próximo livro lido no ano de 2023 foi o livro 4 Estações, do Stephen King, mais um livro lido pelo projeto Leitura King, em que a gente vai acompanhar 4 contos diferentes. Esses contos eles são bem extensos, então eles têm ali suas 100 e poucas páginas, e eu gostei de cada um deles, eu dei 3 ou 4 estrelas para a maioria deles, então a nota final do livro ficou em 4 estrelas e eu gostei muito de ter feito essa leitura. E deixo muita indicação para vocês também se vocês querem começar a ler Stephen King ou se vocês gostam de livros de contos.
O próximo livro lido do ano de 2023 foi Christine, de Stephen King, mais um livro, o último livro lido pelo projeto Leitura King no ano de 2023. Então, nessa história, a gente vai acompanhar a história do Arnie e do Dennis. Na verdade, a história é contada do ponto de vista do Dennis, mas sobre a história do Arnie. Então, a gente vai conhecer a Leigh também, que é a namorada de um deles em determinado ponto da história. E eu não vou dar muitos detalhes dessa história aqui para não dar spoilers para vocês, mas é um livro maravilhoso de ter sido lido, em que eu conheci também um dos piores vilões que eu já li, que foi o Li Bei, que não é nem o carro, o vilão principal dessa história aqui, é uma pessoa, é um personagem. Então o Stephen King sempre consegue trazer isso da maldade dos seres humanos, da maldade das pessoas, e consegue trazer isso muito bem para suas obras. Então foi um livro que eu também dei 5 estrelas para ele, foi um livro ótimo de ter sido lido. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi Psicodinâmica das Cores em Comunicação. Esse livro eu li para um projeto da faculdade, para o Leitura, Câmara e Ação, que foi a primeira edição desse projeto que eu participei. E foi uma leitura muito interessante de ter sido feita, porque nesse livro a gente vai conhecer todas as dinâmicas das cores, então as suas funções, como que elas influenciam na nossa saúde, na nossa percepção, na percepção de volume, de profundidade, de distância, em como elas são muitas vezes sinal de perigo, de comunicação mesmo, em que a gente, ao identificar uma cor, a gente já sabe o que aquilo significa. Então eu achei muito interessante essa leitura. Mas mesmo assim foi um livro um pouco repetitivo, um pouco raso no que eu já conhecia sobre as cores. Então foi um livro que eu dei 3 estrelas para ele. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi um livro que eu me arrastei bastante para ler no ano de 2023, que foi Corte de Névoa e Fúria, o segundo livro da série Acotar. Eu achei esse livro um pouco arrastado, eu achei que as coisas demoraram bastante para se desenvolver. E eu achei também que é uma história um pouco confusa, então eu não entendi tudo que se passava em todos os momentos. Teve momentos em que eu precisei parar a leitura para ir pesquisar sobre que personagem que estavam falando, qual que era a corte que estavam falando. E eu achei tudo isso um pouco enrolado para a experiência de leitura. Então é um livro que tem uma hype enorme, que a maioria das pessoas lê, favorita, ama esse livro, mas que para mim foi um livro bastante mediano, então eu dei 3 estrelas para essa leitura, apesar de ter sido uma leitura boa de ter sido feita. O próximo livro que eu li no ano de 2023 foi Equilíbrio Energético Essencial, de Diane Stein, em que nesse livro a gente vai acompanhar mais uma história de não ficção. Esse livro foi muito engraçado porque eu tava organizando as minhas leituras no Kindle em coleções e eu achei esse e-book para ler. E eu não lembro de ter comprado ele, não lembro de ter adquirido esse livro. E foi uma leitura muito interessante de ter sido feita então, onde a autora vai falar que a gente está passando aqui no mundo, no planeta Terra, por um processo de cura e de regeneração em que a gente precisa nos curar karmicamente para que o mundo todo possa se elevar energeticamente e para que a gente possa viver com mais qualidade, escolher o que a gente quer passar, o que a gente quer realizar e se a gente quer encarnar ou não novamente nessa Terra aqui. Então foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Foi um livro que a autora conversa diretamente com o leitor, então ela fala diretamente com mulheres, ela fala diretamente no feminino. E todos esses pontos eu gostei muito, então foi um livro que eu dei 5 estrelas para ele, foi uma ótima leitura de ter sido feita. E o último livro que eu li no ano de 2023 foi o livro Ho Oponopono para Todos os Dias, esse método havaiano para vidas mais felizes. Então, esse livro, apesar de ele ter no título Para Todos os Dias, eu acabei lendo ele em um dia só. E foi uma leitura bem prazerosa de ter sido feita. É um livro muito bom, que eu dei 4 estrelas para ele, mas que, ao mesmo tempo, é uma leitura que é um tanto quanto rasa para todo o meu conhecimento já sobre esse método havaiano e também sobre outros métodos de cura e de como se tornar uma pessoa mais presente no seu dia, na sua vida e uma pessoa mais resiliente com as coisas que acontecem. Então eu gostei muito da leitura, mas eu dei 4 estrelas para esse livro aqui.
E chegamos ao final do vídeo, então, em que eu ranqueei as 26 leituras que eu fiz no ano de 2023. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram, no total, bastante livros ótimos e muitos livros muito bons. E apenas um livro, mais ou menos, um livro que eu dei 2 estrelas. Então, foi um ano muito proveitoso de leituras para mim, que eu li livros realmente maravilhosos. E eu espero que essa energia perdure para o ano de 2024. Espero muito que eu consiga ler livros maravilhosos também nesse ano. E se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo!